Oi, gente. Queria dar as boas-vindas para todo mundo para mais essa live do Projeto Saudarte. Estou esperando a nossa convidada de hoje, que é a Camila, entrar. Ela acabou de entrar, ótimo. Vou chamar. Estamos te chamando. Pode entrar. Bem-vindos todo mundo. Oi, Camila. Tá boa? Olá, Tudo certo? olá, tudo bem? Tô vendo que a Flávia já entrou. Bem-vinda, Flávia. Várias pessoas. Queria dar de novo boas-vindas a todo mundo que já está entrando. Vamos dar só mais um pouquinho de tempo para as pessoas entrarem. E minha mãe está tendo problemas técnicos. Vou ajudar ela, só um minutinho. Pronto. Vou dar só mais um. Aqui, senão vai dar eco. Acontece, gente. Então, acho que é isso. Acho que a gente já pode começar mais essa live do Projeto Saudarte. Hoje, para falar, o projeto tem a intenção de trazer arte para os profissionais e para as profissionais da saúde. E hoje a gente tem como assunto uma coisa que, para algumas pessoas, nem se ligaram, algumas pessoas podem nem ter se ligado que é arte, que é justamente os quadrinhos. E a gente espera que no final da live de hoje todo mundo vai concordar com uma coisa que eu tenho certeza, e eu acho que Camila com certeza tem também, que quadrinho é absolutamente arte, né? Então, acho que é isso. Vou me Isso. apresentar. Meu nome é Rita, eu sou professora de letras do curso de Letras Línguas Estrangeiras da UFSC. Eu também atuo. Ai, gente, meu cachorro está saindo, só um minutinho. Eu também atuo nos programas de pós-graduação em inglês e no programa de pós-graduação em tradução. E, na verdade, os quadrinhos têm uma importância bem grande dentro dos estudos da tradução, porque se trata também de um tipo de tradução que a gente faz. A minha pesquisa, eu vou dar um resuminho aqui para o que nos importa hoje, é especialmente em gêneros autobiográficos e entre pessoas que escrevem em inglês. Aí entra, né? Americanos, ingleses, mas a minha especialidade são os irlandeses, tá? Eu vou então só explicar para todo mundo que a live tem uma duração de 50 minutos. A gente vai começar com uma apresentação, um bate-papo meu com a Camila. Vocês podem ir postando as perguntas, eu vou anotando, e aí mais para o final, quando tiver dado uns 40 minutos assim, ou até antes, dependendo de como é que for, a gente já vai abrir para poder ver as perguntas de vocês. Então, podem ir perguntando, se a gente vê, a gente vai respondendo, mas é porque é um pouco difícil, às vezes, fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. Então, vamos pensar que vamos deixar mais para o final. Vou apresentar a Camila para vocês. A Camila é doutora em literatura comparada, literatura, artes e mídias pela UFMG, com mobilidade na Universidade Técnica de Braunschweig. Muito bem. Prestou? Então tá. Muito bem, muito bem. Eu, eu passei aperto na Alemanha quando eu fui visitar meu irmão, que é uma língua que eu não domino. Mas bora lá. Ela é mestre em literaturas de expressão inglesa e bacharel em língua inglesa também pela UFMG. Ela integra o grupo de pesquisa intermídia, que tem pesquisadores de todo o país, e eu já vi umas pessoinhas aí do intermídia também, já estão conferindo, legal ver o pessoal aparecendo também. E atualmente ela atua como editora de publicações e é vice-diretora da editora UFMG. Ela pesquisa literaturas e outras mídias, adaptação fílmica, romances gráficos, que é um dos nossos assuntos de hoje, transmídia e intermedialidade.
Camila, eu gostaria então que você contasse para o pessoal um pouco mais da sua pesquisa, do seu percurso acadêmico, para a gente entender melhor o que te traz aqui hoje. Tá, beleza. Obrigada, Rita, pela apresentação. Então, eu faço parte desse grupo Intermídia, né, que trabalha a literatura, a relação da literatura com as mais diversas artes, né? A gente tem pesquisadores da Belas Artes, tem pesquisadores da área de comunicação, da área de letras, da área da música. Bom, meu percurso acadêmico, ele foi sempre esse percurso é, intermediático, né? Assim, eu trabalhei principalmente com quadrinhos, principalmente no mestrado, em que eu analisei a adaptação de quadrinhos para o cinema, é, especificamente das graphic novels, né? De romance gráfico. No meu doutorado eu já mudei um pouquinho o foco, que aí eu comecei a trabalhar com o processo intermediático em si, né? Especialmente a adaptação e a transmídia. Então, mas o quadrinho também como uma das mídias e nunca deixou de ser um ponto de interesse, né? No meu percurso acadêmico, na minha pesquisa, né? Entendi. Joia. Uhum. Obrigada, Camila, por essa explicação de como você chegou aqui. Eu acho que para a gente começar, então, primeiramente eu queria que a gente discutisse algumas ideias que as pessoas às vezes podem ter em relação à leitura de quadrinhos, né? Como uma coisa de criança, com a Turma da Mônica, que eu tenho certeza que muita gente aqui leu ou ainda lê, né? Ou mesmo uma coisa de cultura de adolescente, especialmente com as revistinhas de super-herói, tipo Homem-Aranha, né? Eu queria Uhum. que você, o que você diria para os adultos que de repente tinham esse hábito de ler revistinhas, mas que pararam quando foram ficando mais velhos e adquirindo outros interesses? Uhum. Então, eu acho que é uma coisa normal, né, assim, do amadurecimento da pessoa, né? Aquilo que chama a atenção da gente quando a gente é criança, né? Não necessariamente continua por muito tempo, né, ali. A gente vai procurando outros tipos de narrativa, outro tipo de histórias que acompanham o nosso amadurecimento durante a vida, né? Enfim. Então, é interessante porque os quadrinhos, né? Assim, a gente fala de quadrinhos de formação, assim, né? E tem muita gente que começa mesmo, a porta de entrada para o mundo dos quadrinhos é a Turma da Mônica, né? São as revistinhas lá do Mickey, do Pateta, né? E tal, né? Então, é a porta de entrada de muita gente durante a infância, são esses quadrinhos, né? São as revistinhas semanais e tal. E aí, o que eu sinto é que isso acaba, né, a partir do momento que a pessoa vai crescendo e amadurecendo, vai se interessando por outros tipos de narrativas, de formatos, né? Tem muita gente que simplesmente perde o interesse total pelos quadrinhos, né? Às vezes por não conhecer outros tipos de quadrinhos que não esses quadrinhos mais infantis de fato. Mas tem outras pessoas que acabam buscando outros gêneros e outros formatos dentro da mídia dos quadrinhos, né? Então, assim, hoje em dia tem para todos os gostos, né? É isso, né? Então, existe quadrinho de adulto, com certeza. Existe quadrinho de adulto, com certeza. Com Pronto. toda certeza. A gente vai falar um pouquinho deles aqui hoje, inclusive. Vários, né? A gente Vários. nota que, para quem lê quadrinho, eu não pesquiso diretamente com quadrinho, como eu falei na apresentação, eu trabalho com gêneros autobiográficos e sua representação, que às vezes aparece em quadrinho. É aí que eu acabo me Uhum. interessando mais. Mas eu sou leitora de quadrinhos. Sou desde sempre, e eu fiz justamente essa progressão
que você falou, eu lia muito Turma da Mônica, viciadíssima, ficava horas no banheiro, minha mãe falava, seu botão vai cair, de tanto que eu ficava lendo. E, e aí eu fui fazendo, passei para quadrinhos, eu li quadrinhos de super-herói, e aí um dia eu descobri o Neil Gaiman, e aí eu falo sempre do Neil Gaiman, porque o Neil Gaiman foi um momento para mim. Então, existe toda uma gama de histórias sendo contadas por meio de quadrinho, né? A gente pode ver como uma outra forma só de se contar as histórias. E eu queria, então, para começar, abordar uma questão de terminologia. Eu venho falando aqui de revistinha, de quadrinho, a gente às vezes usa a sigla HQ, em inglês a gente tem comics e graphic novel também, que é uma outra coisa que aparece. Uma pessoa que está aqui, Mara, falou que lia fotonovela em quadrinhos. Sim, é um gênero que ainda existe, mas que está ainda existe, né? Muito legal. A gente tem. Mas pode falar. E recentemente eu ouvi falar que tá voltando assim as fotonovelas, viu? Assim, não é uma coisa totalmente esquecida, não, sabe? E é legal que mistura justamente a foto, né? Ela não é desenhada, que a outra Desenhada. que é o que o francês traz pra gente, né? No inglês eu falei tem comics, tem graphic novel, no francês a gente fala de bande dessinée, que é justamente a tira, que é outro nome também, de tirinha, né? A tira desenhada. Que tal, então, você explicar pra gente um pouco esses diferentes termos e o que eles trazem pra gente? Tá. Então, os quadrinhos, a, a, a designação, né, quadrinhos, né, no inglês é o comics, né, e no francês é o bande dessinée, como você falou, ele designa uma mídia, né, é a mídia dos quadrinhos, né, que é uma mídia diferente, por exemplo, da mídia da literatura, da mídia da pintura, né, é uma arte diferente, tá? E dentro dessa mídia dos quadrinhos, a gente tem, então, vários formatos, vários gêneros, né, destinado a várias faixas etárias diferentes. É, e então é engraçado porque cada palavra, né, cada terminologia, ela usa uma coisa da característica da mídia para poder designar ela, né? Então, em português a gente tem quadrinhos, né? Que se refere aos quadros, né? Isso, ao formatinho dos quadros, onde as imagens. Isso, exatamente. É, em inglês você tem os comics, né? Que faz alusão à qualidade cômica, Ao né? tom, Dessas. né, do que aparecia e tal, e é engraçado. Isso, é. E os funnies, né? Era uma coisa divertida, né? Assim. E em francês, a bande dessinée, né? Que também designa ali a tirinha, né? Uma banda desenhada, né? Ao pé da letra, né? Uma banda desenhada, ou seja, uma tirinha com desenho. Então, então é engraçado isso, pensar que cada língua faz referência a uma característica da mídia dos quadrinhos em si, né? Mais recentemente, né, assim, ficou muito popular a utilização do termo graphic novel em inglês, né? E a versão em português, então, né, a respectiva versão seria em português o romance gráfico. E aí surgiu muita confusão, né, a respeito disso, né? Até hoje, né, se discute, né, assim, qual que é exatamente a definição de romance gráfico, de graphic novel. Na verdade, assim, tem algumas coisas que, na verdade, não tem uma definição categórica, assim, mas tem algumas coisas que nos permitem chamar um determinado produto, né, dessa mídia dos quadrinhos, de uma graphic novel ou de um romance gráfico. Então, geralmente se refere a isso, né, uma obra que tem uma narrativa finita, né, em si mesma, né? Então, por exemplo, é um livro que tem uma história que tem começo, meio e fim, né? Ou
no máximo uma série também finita, né? Uma série, por exemplo, de 3 volumes, né? Também, então, o formato, né, que não deixa de ser aquele formato, aquele formatinho de revista mesmo, né, com grampeada e tal, para ter um formato um pouco mais requintado, né, um pouco mais refinado, às vezes uma capa dura, Uhum. né? E também a temática, né? Que geralmente são histórias com temáticas um pouco mais adultas, né? Do que as temáticas de super-heróis ou infantil, né? Enfim. Então, são algumas características, algumas coisas que nos permitem chamar uma determinada obra, por exemplo, de um romance gráfico que é um tipo, né, de história em quadrinho, né, da mídia mais geral, mais ampla que a gente chama de quadrinho. Então, um romance gráfico é um tipo de quadrinho. Tá. E aí teria a Entendeu? ver, então, com essa questão estrutural, né, de uma história com início e Uhum. fim, né? E teria. E tem, você acha, então, que é uma designação de maior prestígio também? Como é que você vê essa questão? Eu acho que sim. Eu acho que, obviamente, né, o mercado se apropriou, né, assim, essa designação de romance gráfico e graphic novel, ela tem um apelo comercial grande, né, assim, nesse sentido, né, que você disse, né, então tem um certo prestígio, né, essa é uma designação que tem um apelo, então, para um público mais adulto, que é um público que tem um poder aquisitivo maior, sabe? Então, é até engraçado, porque às vezes, em alguns casos, você tem simplesmente um, é, uma história em quadrinho de super-herói, por exemplo, que já foi publicada, inclusive, naqueles formatos seriados de revistinha mesmo, semanais e tal. E aí a indústria, ela compila, né, aquilo ali num único volume, com capa dura, e passa a chamar graphic novel, sabe? Assim, para justificar todo o investimento no acabamento, né? E também um preço maior do que o da revistinha semanal, sabe? É, então tem uma questão assim de prestígio e também de uma questão mercadológica também aí por trás, um apelo comercial também, sabe? Em se chamar uma obra de romance gráfico, graphic novel. Entendi. Eu tô vendo uma pergunta aqui de Peri, eu acho que é o nome, desculpa, fica muito pequenininha aqui, fica difícil de ler, sobre aquela adaptação que foi feita, você deve conhecer, Camila, do Vestido de Noiva. Um aluno muito querido meu, Jair, inclusive fez um trabalho sobre essa adaptação. E aí o nosso ouvinte aqui está falando que os adaptadores brincaram com esse formato de fotonovela que a outra colega mencionou antes, usando modelos reais e atuação para poder desenhar os quadros a partir de. Ah, gente, é o Jair mesmo que está fazendo a pergunta. Ei, seu lindo, tudo bom? Então, quem está falando é ele mesmo. Olha só, bem-vindo, Jair. Então, Esse é o seu aluno? esse é o meu É o seu aluno. aluno? Ah, Mas essa mistura de mídias dentro dos próprios quadrinhos, ela também tem uma história antiga, né? A gente vê o Alan Moore fazendo coisas maravilhosas com isso desde, ó, né? é sim. Tem muita HQ que trabalha, que brinca com essa coisa da colagem, né? Uhum. Recentemente teve um lançamento, até que saiu pela Companhia das Letras, se eu não me engano, chamada Heimat, é, de uma quadrinista alemã que conta um pouco da família dela, né? Enfim, da tradição alemã dela, o romance gráfico ele é todo em formato de colagem, sabe? Assim, então, isso tem história. Você falou aí do Alan Moore,
tem também o Dave McKean. Eu sempre falo dele, porque, né? Então né, é super comum assim essas misturas, das técnicas e aí a colagem é uma delas assim que trabalham com isso assim. Legal, bacana. E justamente evoca uma época, né, Jair? Que eu acho que a colega que mencionou que ela lia, eu acho que é justamente para evocar aquela época que está sendo representada ali no vestido de noiva. Para quem não conhece, né, eu acho que é uma boa Isso. dica de como que faz de peça para a graphic novel, ou o romance gráfico, no caso. Então, eu vou passar para a minha próxima pergunta, gente. Na medida que as perguntas forem aparecendo, se não der tempo, eu estou anotando aqui. Mas a minha próxima pergunta para a Camila é o seguinte. Meu interesse de pesquisa, como eu falei, são essas formas autobiográficas ou que usam dessas formas, cartas, diários, para poder contar a história. E a gente tem alguns exemplos excelentes disso. Eu trabalho muito com Fan Home, que eu amo, né? E você inclui essas representações, inclusive você fala do caso da colagem, às vezes até com foto daquilo, né? Às vezes é transcrição e às vezes é foto mesmo. Para poder contar um enredo que às vezes é até ficcional, de repente, pode ser. A gente percebe que as autobiografias, e aí, gente, autobiografia e biografia, né? Elas aparecem, as autobiografias em quadrinhos representam um grande número das publicações atuais. A gente vê muito várias HQs novas que adotam esse formato, e aí a gente fala, você falou do romance gráfico, e a gente fala também de graphic memoir, que é as memórias gráficas também. O Chacha, meu amigo, acaba. Não foi Chacha, não, foi Nina, minha amiga. Fez uma pergunta, adiantou minha pergunta, Aline. Linda, é o seguinte: minha pergunta para você era isso. Que você, Camila, contasse pra gente um pouco, se atualmente esse é um gênero que está aparecendo muito nos quadrinhos, conta pra gente um pouco do histórico do desenvolvimento das autobiografias em quadrinhos e o que seria para você alguns dos precursores dessa tendência atual que a gente vê hoje. A Aline já falou de Maus, foi spoiler, já adorei, porque é maravilhoso. Já foi spoiler. Isso. Então, na verdade, assim, o quadrinho autobiográfico, ele não é novo, né? Não é algo recente, né? Você tem aí as primeiras histórias são datadas assim 1910, 1920. Então, esse tipo de narrativa ela acompanha aí desde do início do século XX. A questão, inclusive no mangá, né? Mangá autobiográfico e biográfico também, super antigos aí. Só que aí, a partir da década de 70, especialmente, finalzinho de 60, década de 70 nos Estados Unidos, surgiu o movimento underground, né? Que nos quadrinhos você teve uma atividade artística enorme, né? E vários artistas então começaram a experimentar os quadrinhos na época, né? Contando suas próprias histórias, né? E aí a gente pode citar, por exemplo, o Robert Crumb, a gente pode citar, né, ele com a Aline Kominsky, né, a esposa dele, né, o Harvey Pekar também, super. Você tem a American Splendor, né, que conta a vida dele assim ao longo de vários e vários anos. E também o Art Spiegelman, né, que fez parte ali desse início do movimento underground, dos quadrinhos americanos. E aí o Art Spiegelman, ele trabalhou durante a década de 80 toda e até o início da década de 90, então, quando ele publicou o
o Mouse, né? E eu tô aqui com ele aqui para mostrar a capinha para vocês, que é super conhecido, né? É um romance gráfico super conhecido, em que o Art Spiegelman, ele conta a história do pai dele, né? Sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. E eu posso dizer, assim, com uma certa segurança, que foi, assim, um dos marcos, assim, das autobiografias, das biografias, né, em quadrinhos. Eu acho que a partir de Maus, foi mesmo ali algo que marcou esse gênero dentro da mídia dos quadrinhos, né? A partir daí, eu acho que esse gênero, tanto as biografias quanto as autobiografias, elas se firmaram, de fato, dentro da mídia dos quadrinhos como narrativas super populares, entendeu? E aí, bom, aí a partir de Maus, a gente teve uma segunda onda aí, né, que a partir dos anos de 1990, a gente tem o Joe Sacco com as narrativas jornalísticas, né, com as HQs É um outro jornalísticas. gênero não ficcional. Isso, não ficcional também, né? Que mais? A gente teve também a Marjane Satrapi com Persépolis, né? Super conhecida também, super famosa, inclusive que virou até um filme de animação, né? Persepolis, esse daqui, Foi a né? adaptação do quadrinho para o filme. Isso, em animação, né? Uhum. Depois, acho que a gente pode falar também o Guy Delisle, canadense, né? Ele é canadense e ele tem algumas narrativas, né, da experiência dele na Ásia, né? Na China, Mianmar, e também no Oriente Médio, em Jerusalém, né? É o mais recente. Também o Craig Thompson, que eu tenho aqui o Retalhos, né? O Blankets, né? Uhum. Mas tem também o Habib, né? Que aí já não é. Aí já é ficcional, mas o Retalhos ele é autobiográfico. E também um outro que você mencionou, que você gosta muito, que é o Fan Home, da Alison Bechdel, né? E que virou um musical. Ah, virou um musical? Isso eu não Virou um sabia. musical, menina. Foi uma adaptação maravilhosa. As músicas são lindas. Conseguiram fazer um Uau! impressionante de legal. A gente esquece Tá. às vezes, as adaptações elas vão para os dois lados, né? Eu lembrei Isso. agora um outro caso de adaptação, é o Azul é a Cor Mais Quente, que é Sim. como romance gráfico. É maravilhoso, como filme, menos. Mas, bom, não vou entrar nessa discussão. É uma discussão Vixe! é, mas eu amo aqueles quadrinhos, eu acho maravilhoso. Quando eu li, foi assim, foi uma coisa na minha cabeça que aconteceu. Eu queria, então, nós estamos chegando na marca de 8 horas, eu queria passar então para a abordagem específica da nossa live de hoje, que são especialmente dentro dessas histórias de cunho autobiográfico, a gente tem muitas que lidam com as experiências de vida de pessoas e que têm a ver com esse contato, esse encontro com a medicina, né? Seja por doenças e condições que afetam a si próprios, a essas próprias escritoras e escritores, ou então aos seus familiares. E a gente tem também HQs escritas por profissionais de saúde ou algumas que usam conceitos vindos da medicina para poder explicar uma história, para poder contar a história. Eu aprendi que alguns estudiosos consideram, então, agrupar essas HQs nessa área temática que a gente trouxe hoje, que é da medicina gráfica, que é o seu interesse de pesquisa. Você pode contar para a gente como que aconteceu esse desenvolvimento dessa área? Sim. Então, dentro dessas HQs biográficas e autobiográficas, né?
você tem o tipo mais diverso de histórias ali que estão sendo contadas, experiências de vida e tal. E o que eu vim percebendo ao longo do tempo é que esses tipos de romances gráficos, eles estavam cada vez mais comuns, né? Esses romances gráficos que contavam experiências relacionadas a algum tipo de questão relacionada à medicina, à saúde, alguma condição, uma síndrome, algum tipo de período em que o protagonista enfrenta algum tipo de doença dele mesmo ou de algum familiar. É, então, o que eu percebi realmente foi uma afinidade entre esse gênero, o autobiográfico, e essas narrativas, então, que contam essas experiências relacionadas à saúde, ao bem-estar, à doença, né? E então é um gênero que está sendo é um tipo de história, um tipo de narrativa que ela está sendo muito explorada. Já tem algum tempinho já, mas assim, mais recentemente eu pelo menos percebo um boom assim no número de histórias que se referem a isso, sabe? E eu acho que a maior prova disso, assim, é que algumas dessas HQs, desses romances gráficos, eles, publicados lá fora, estão chegando aqui no Brasil, né? Então as editoras estrangeiras, elas estão publicando e muito rápido, né? Elas estão publicando esses romances gráficos assim cada vez mais, né, frequente. Então a gente já tem muitos exemplos aí para citar, né? E uma questão também que me chamou a atenção, né, é que e isso é tão evidente assim essas histórias relacionadas a essas temáticas que em 2007, um pesquisador chamado Ian Williams, ele é médico e também é artista gráfico, ele criou esse grupo chamado de Graphic Medicine, né, medicina gráfica, a partir da dissertação de mestrado dele, né, que acabou virando também um quadrinho, ele criou esse grupo e é um grupo super ativo, assim, é um grupo que tem uma reunião, uma conferência, eles fazem uma conferência anual, né, todo ano, tem muitos membros. Agora, nessa época de pandemia, eles estão fazendo lives, assim, em que os membros desenham juntos, assim, sabe? Toda semana eles selecionam um tema e aí dentro desse tema as pessoas participam fazendo seus desenhos e esses desenhos são postados em tempo real, no blog, né, do grupo. Então, realmente é um grupo que é super ativo e que tem essas conferências anuais e que, né, chama atenção realmente essa essa, essa questão mesmo, né, da relação entre esse formato, né, são os quadrinhos, os romances gráficos autobiográficos, e essas HQs, então, que tem essas temáticas médicas, né, que lidam de alguma forma com essas questões médicas. E aí, inclusive no site lá da medicina gráfica, né, eles falam que o seguinte: essa aproximação, né, o uso dos quadrinhos para essa finalidade, né, eles falam, então, eu vou até ver aqui, eles falam que esse tipo de HQ, ela promove uma reflexão e um debate sobre temas que são delicados, né, sobre temas que são Até tá bom. sobre tabu, exato, dilemas pessoais, dilemas familiares. Essas HQs também elas representam uma maneira do artista lidar com a própria dor, né? Lidar com a própria experiência traumática. Terapêutica. Isso, uma função terapêutica, né? A partir do momento que ele desenha, né? Ele se escreve, desenha, ele se entende, né? Melhor, ele compreende melhor a situação pela qual ele passou ou está passando, né? E também muitos artistas, né, falam que esse trabalho ele é necessário para compartilhar
comportamentos positivos também que possam servir de exemplo para pessoas em situações semelhantes, né? Então, as pessoas, a partir do momento que elas leem, que elas veem alguém que passou por essa questão que essa pessoa pode estar passando, ela vê ali alguns dos algo da sua condição que está sendo representado e possíveis ajudas, né, para esse tipo de questão, né? Então é bem bacana pensar É uma nisso. questão, é mais do que representatividade, né? É uma forma de ler sobre aquilo também. Ó, gente, meu Uhum, pai está fazendo uma pergunta dos trabalhos do LOR. Pai, o LOR deu uma palestra, inclusive, para um grupo da minha mãe essa semana. E ele é um quadrinista médico, sem dúvida nenhuma. Excelente cartunista. Ele não entraria, até onde eu sei, ele ainda não fez um romance gráfico que eu saiba, mas, não. mas sem dúvida nenhuma ele entra como HQ médico, especialmente quando ele lida com essa temática também. Que a gente tem alguns dos cartoons dele tratam disso. E é o caso de mais. A Camila citou esse Williams, né, que é médico também. Então eu acho Uhum. que a gente tem os dois lados. Você tem as pessoas do lado do, entre aspas, eu estou usando entre aspas pacientes, porque eles nem sempre são pacientes, né? E nem sempre eles estão naquela condição. Acho que a gente tem que pensar dentro da. A gente tem que ter uma visão um pouco crítica disso também. Mas o lado da pessoa e o lado do médico, que também é pessoa. Mas nesse caso é um caso. O papai botou. Ah, não, aqui é o Tonton falando que o Lore é um barato. É sim, muito legal. Ele é, ele é. E ele abrindo um parênteses aqui, eu estou em contato com ele ultimamente porque ele está fazendo uns desenhos para gente lá na editora UFMG. A gente vai lançar o último livro que o professor Ângelo Machado escreveu. E o Lor vai desenhar pra gente, vai fazer alguns desenhos pra gente. Então, engraçado ter comentado isso, porque eu tô em contato com ele. Entrei em contato com ele essa semana, Pela inclusive, editora, inclusive. pela editora. Legal. Ivani está mencionando que o Lor fez uma cartilha muito bacana sobre obesidade. Sim, são formas de se explorar o potencial dos quadrinhos como mídia, né, Camila? Isso, exato. Você tem essas cartilhas, né, que são super úteis e eu acho que o uso das imagens, né, Rita, quando você tem uma cartilha que ela é didática, ela é desenhada, eu acho que é isso. Eu acho que a mídia dos quadrinhos ela tem um potencial, né, pelo uso da imagem combinado com o texto que é um potencial assim muito bacana para para essa finalidade médica, né? A gente pensa assim, você está representando ali graficamente, não só através do texto, mas também graficamente uma determinada situação, né? Então, acho que é isso. O quadrinho ele tem esse potencial, né? A partir do momento que ele usa dessas imagens, e aí você tem toda a questão do traço, do estilo da narrativa, do ritmo da narrativa. E coisas que Você tem podem a ser questão. representadas, né? Exato. Você tem a questão das cores, né? O traço mesmo, que é muito importante. Às vezes você tem um determinado traço que muda, ele transmite um determinado significado, né? E isso é incrível, né? Esse potencial, esse poder que os quadrinhos têm de utilizar isso como ferramenta também para esse tipo de narrativa médica.
Eu me lembro muito quando, na década de 80, no auge da epidemia da AIDS, quando o Neil Gaiman justamente fez aquela cartilinha sobre a AIDS, sobre a transmissão, sobre a transmissão do HIV, no caso, né? E ganhou todo um público diferente. Ele aproveitou, ele usa a personagem Morte para falar sobre a vida, sobre como preservar a vida. E aí tem banana, preservativo, coisas que ficaria mais difícil de representar em outros tipos de situações. Eu tinha separado, então, duas perguntas aqui sobre os potenciais da HQ, mas eu acho que a gente já abordou. Eu queria, então, passar para a nossa... Ó, o Gabiru, meu amigo, falando que adora essa cartilha do Gaiman. É muito legal. Ela realmente marca uma época, tá? O Sandman estava no início também, e é isso, é a morte falando da vida. Eu acho que foi uma grande sacada de pegar um personagem que já estava bem estabelecido para poder falar. Mas a gente adora lista, então vamos à lista. 5 indicações de HQ para o nosso público hoje, especialmente para o pessoal que trabalha na área da saúde. Então, eu escolhi aqui cinco romances gráficos, 5 HQs, né, que foram publicadas também no Brasil, né? Então, o pessoal pode procurar nas livrarias que tem em português. Então, a primeira é a Epilético, do David B., né? É, ele, na verdade, é uma obra francesa, né, que foi traduzida, publicada no Brasil pela Conrad, em 2008. Ela, se eu não me engano, ela tá esgotada, se eu não me engano. Mas é um quadrinho, então, como o título fala, né? Fala sobre epilepsia, né? Bom, é um quadrinho assim muito impactante, né? Assim, porque ele fala então da história do próprio David B., né? Que na verdade é um pseudônimo do Pierre François, né? Que é o artista. E ele então conta a história do irmão dele que é epiléptico, né? E aí, bom, o irmão dele começa a ter as crises quando criança, né? A primeira ocorrência da crise dele foi em 1964, né? Então, assim, já tem algum tempo. E a primeira reação, quando os dois eram crianças, então, era que o irmão estava fingindo, né? Ele não associou que aquilo era, de fato, algo preocupante, achou que o irmão estava fingindo. E aí, inicialmente, essas crises elas passam com remédio, mas depois elas começam a se agravar de novo e aí o irmão ele passa a ter crises assim até 3 vezes por dia, ataques epiléticos, sabe? Então são bem frequentes essas crises assim, né? E o que eu achei interessante assim, o que eu acho interessante nessa obra é ver como é que a, a epilepsia, né? Então, naquela época, era algo que. Como que a medicina avançou nesse tempo, sabe? Assim, da década de 60 para cá. Porque uma boa parte dessa história é o autor, né? É o personagem, né? O David B. falando, então, da busca da família dele por um tratamento, né? E assim, e não encontram, sabe? Então eles testam de tudo, eles acreditam em tudo, sabe? Eu tenho aqui a capinha aqui para mostrar, não sei se vai dar para ver Eu ia trazer direitinho. a minha versão, mas não deu tempo de buscar na minha casa hoje. Eu tô na casa da minha mãe hoje. Pois é, essa é a capa, né? Não sei se está dando para ver, acho que o contraste está Tá dando, meio. tá com um pouco Bom, de reflexo, mas tá mas dando. então, aham. E aí, bom, então assim, o que me impressionou foi a
essa busca desesperada por um tratamento. E como que isso já avançou, então, desde a década de 70 de 60 para cá. Então, por exemplo, eles tentam acupuntura, eles tentam terapia holística, eles participam de uma comunidade macrobiótica, eles acabam, aí eles vão para o misticismo, sabe? E aí durante um tempo, assim, os ataques param, e aí depois voltam, e então, assim, esoterismo, misticismo, magnetismo, sabe? Assim, eles até chegam a cogitar operá-lo, né? Operar o irmão, então, né? Fazer uma cirurgia, né? Assim, super de alto risco e que não tinha nenhum tipo de garantia que seria realmente eficaz. E aí, né? Enfim, aí eles, no final eles decidem não fazer essa cirurgia. E aí a HQ, ela então, ela conta, Rita, assim, também, ela pega esse processo, então, desde a infância, né, até a adolescência do irmão, né, Uhum. do narrador, né, e é como que durante a adolescência ele fica mais agressivo, ele fica mais violento, ele fica mais rebelde, e aí ele começa a se tornar agressivo com a própria família, com a própria mãe, sabe? Assim, Sim. com os irmãos também, né? E aí, enfim, eles tentam de tudo, os ataques não melhoram, e o que é. E aí a gente entra nessa questão da representação gráfica ou do Que é o estilo de. Do opressivo, estilo de, aquele do preço. estilo de ilustração, né? Porque é uma coisa assim, é uma coisa chega a ser uma coisa, ele representa assim o rosto do irmão sendo modificado, sendo deformado pelos ataques. Monstros, né? Então, assim, são coisas monstruosas, sabe? Assim, é um rosto monstruoso, é um rosto deformado, que vai, então, à medida que os ataques eles continuam e eles se agravam, aquilo ali fisicamente ele vai tendo um impacto, uma representação sombria, sabe? É pesado mesmo, é um traço muito E pesado. lembrar, né, Camila, que a história está sendo contada pelo ponto de vista do irmão, que não é Uhum, a pessoa que tem epilepsia. Então ele vê, são as formas como ele vê o irmão. Se a história fosse contada pelo próprio irmão, a história provavelmente seria diferente. Então existe é. essa rivalidade dos dois. Então algumas coisas da representação passa por isso também. Queria passar para a segunda sugestão, para a gente falar pelo Uhum. menos de três, que eu estou preocupada com o tempo aqui, senão a Ju vai me matar depois, se não gravar. Tá bom. Segunda sugestão. Tá bom. Segunda sugestão, então, é esse aqui, olha, que é o estudante de medicina da Cíntia B, que é brasileiro. Esse não é tradução, esse é originalmente Carioca. brasileiro, made in Brasil, carioca, que conta então a história da Cíntia, né? Que desde quando ela entra na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, né? E é uma história, assim, é uma história, são os causos do curso, os causos da medicina, sabe? Aquelas histórias memoráveis que acontecem quando você é aluno da graduação. Então, assim, é interessante porque, de uma certa forma, todo aluno de graduação já passou por Ainda alguma. que não sejam médicos, várias histórias, e algumas têm a ver, são específicas da medicina. Eu me É, senti vendo show medicina quando eu li O Estudante de Medicina. Foi muito show é, medicina para mim. As histórias que eles passam por ali. Pelo menos foi a sensação que me deu quando eu vi ela é. aqui no FIC. Muito legal. Ela teve aqui no FIC, né, aqui em BH, eu acho, o que eu acho engraçado, assim, é que ela é muito escrachada, né, ela tem um humor autodepreciativo muito grande, e ela ri de várias situações, assim, vamos dissecar um rato,
né? Ah, vamos apertar aqui vamos espremer o abscesso, sabe? Assim, e aí o que Para de acontece? espremer. Louca para espremer, adoro. E aí, o que acontece? O que eu acho interessante também é ver como ao longo do quadrinho ela vai ela vai amadurecendo e ela vai se entendendo melhor e ela vai começando a perceber que a medicina não é a praia dela. Porque ela não gosta de tocar nas pessoas, ela não gosta de conversar com as pessoas. Então, assim, como que ela vai ser um profissional? Como que ela vai ser médica, né? Enfim, e aí ela até pensa assim, mais no finalzinho assim da história, ela até pensa assim, ah, não, vou fazer patologia, vou ser igual o Dr. House, porque aí eu não Mexer com tenho pessoas. que não tem que mexer com pessoas, entendeu? Meu trabalho vai ser dentro de um laboratório, vai ser lá investigando e tal. E ela chega até a fazer esses planos assim, mas e se forma de fato. Ela pegou o diploma, ela tem o diploma, e aí acabou não exercendo a profissão, né? Só que bom, ela participou de um vídeo, de uma live recentemente, tipo agora em maio, durante a pandemia, em que que ela fala que ela voltou a estudar. Tempos em tempos ela volta. Ou seja, a medicina, ela nunca abandonou a medicina nunca abandonou ela, né? Então tem essa relação conflituosa aí de amor e ódio. Camila, gostaria Oi, de saber a terceira sugestão da lista. Eu estou pensando que depois a gente pode postar a lista completa, tá? pode. E aí, terceiro título para a gente poder encerrar. Como eu fui respondendo as perguntas com o andar, eu não tem problema, a gente depois faz outra. Tá, beleza. Terceira sugestão aqui é essa aqui. Sim! Parafusos, da Ellen Forney, que foi publicado pela Martins Fontes em 2014. E fala, né? Bom, o título é Parafusos, Mania, Depressão, Michelangelo e Eu. E a Ellen Forney, então, ela conta da experiência dela desde quando ela foi diagnosticada com síndrome bipolar. E Transtorno ela é uma bipolar. artista. Oi? É transtorno bipolar, não é não? Síndrome do Transtorno transtorno bipolar. bipolar. Isso, desculpa, gente. Eu não sou dessa área, então me perdoe se eu falar alguma batatada. É, então ela era estudante de psiquiatria, na verdade, e ela sempre foi a artista. E aí, quando ela é diagnosticada, né, a principal preocupação dela, na verdade, que a medicação fosse prejudicar a criatividade dela enquanto artista, enquanto quadrinista. Que ela já tinha tido essa experiência de ver gente medicada e que a medicação simplesmente deixava a pessoa Tirar o apática. brilho, né? Então ela se preocupou assim muito com isso, né? Assim, ao ponto dela não Transtorno querer afetivo virar. bipolar, o marido está contando para nós. Ah, pronto, é o nome correto, então. Pronto, E obrigada. aí, bom, ela então chega ao ponto de virar para a psiquiatra dela e falar assim: não, mas eu não preciso de medicação. Eu vou me programar, eu vou fazer de tudo nessa época que eu estou, né, no topo, que eu estou ali bem, para poder, quando eu não estiver bem, eu me segurar sozinha sem medicação. E não Spoiler. acontece. Não acontece. Aí ela realmente entra num quadro depressivo, que ela tem que utilizar a medicação, né? E aí é uma luta, porque Novo, tal, até, remédio. até ajustar ela tenta vários tipos de medicação, também as dosagens diferentes. E aí, ao mesmo tempo, ela procura informação e ela procura ler mais sobre isso, tentar entender mais sobre o transtorno. Ela descobre que vários artistas, né, assim, Diverso, possivelmente. vários artistas. Aí ela fala Van Gogh, o próprio Michelangelo, né, a Sylvia Plath, poeta, O UF também. Virginia Woolf. Então ela descobre que várias pessoas, vários artistas, vários poetas, enfim,
também foram diagnosticados com essa síndrome e que nem por isso deixaram de exercer ali uma posição né, de relevância dentro da área de cada um, né? Então ela meio que encontra consolo nisso e aí ela, enfim, ela vai aprender a lidar com isso, com a medicação e mantendo a criatividade e o poder, né, criativo dela como artista. É muito legal, muito legal. Tem uma palestra, ela deu uma palestra naquela TED. A gente Vai ter bota que. a gente coloca nos comentários depois. Desculpa, Tá porque bom, eu tô com medo beleza. de não gravar. Então, queria, Tá Camila, bom, te tá bom. agradecer demais. Queria agradecer a Ju, ao pessoal do Saudarte pela oportunidade da gente ter essa conversa hoje. Não precisamos de encerrar aqui essa conversa, eu acho que ainda dá mais conversa. A Ju me pediu para avisar que essa é a última live desse ciclo. Então, agora, no mês de julho, vai se encerrar esse ciclo, mas para ficar atento que depois vai começar um novo ciclo e a Ju vai trazer, e o pessoal do Saudarte vai trazer coisas novas para vocês também. Muito obrigada, Camila. Obrigada, Juliana, pelo convite. E agradeço o pessoal que está aí, que comentou. Muito obrigada por participarem e acompanharem. Muito legal. Obrigada, gente. Até a próxima. Que eu não sei quando vai ser. E não sei se vai ser eu, mas é isso aí. Beijo para vocês. Fiquem Obrigada, bem. Anitta. Beijo. Arte é tudo.